Lucas capítulo de número 15, e eu quero ler o versículo de número 3. O cerne do Evangelho é exatamente tudo isso que nós cantamos aqui, que nós ouvimos, é sempre Deus buscando aquele que está perdido. É por isso que Jesus vai dizer que Ele veio salvar e buscar a quem estava perdido. Versículo de número 3 do Evangelho ao qual escreveu Lucas, diz assim: e ele lhe propôs esta parábola, dizendo. Se você quiser fechar a sua Bíblia ou deixar aberta, fique à vontade. Nós sabemos que Jesus, quando ele vai trazer essa parábola, é um recurso linguístico, parabólico. É uma maneira de Jesus pegar coisas complexas e difíceis e trazer aos discípulos ou ao público de maneira bem simples. Alguns recebiam de mau grado, esses nunca entenderam a parábola. Alguns discípulos entendiam algumas das 40 parábolas contadas por Jesus. Às vezes eles não entendiam, mas procuravam o mestre depois, a qual mesmo iria explicar. A moral dessa parábola é quando os fariseus estão questionando Jesus, porque ele se assenta na mesa dos pecadores. E Jesus então ele propôs não contar 3 parábolas. Nessa trilogia ele conta uma parábola. Porém ele cita 3 acontecimentos, mas sempre o amor de alguém, o amor de Deus buscando quem está perdido. E Jesus ele começa a falar sobre 4 coisas comuns que existem nos 3 textos. 4 coisas são muito comuns, tanto na ovelha perdida, na dracma perdida, no filho pródigo. Todas elas têm uma perda, têm uma busca, têm um reencontro e têm uma festa. Eu vou repetir não porque você não entendeu, mas para você gravar. Nos 3 textos dessa parábola tem uma perda, em comum também tem uma busca, tem um reencontro e também tem uma festa. A ovelha perdida, quando ela se perde, ela estava dentro de um aprisco junto com outras 100. Ela se perde, nós não sabemos o porquê ela se perdeu, mas sabemos que ela está perdida e talvez nem se deparou que já estava longe demais do aprisco. E quando ela se depara, ela não lembra mais como voltar. Inocentemente, ela perdeu o sentido do caminho de volta. E o bom pastor vai buscar essa ovelha. Em João capítulo de número 10, nós temos Jesus metaforicamente falando que ele é a porta. De repente ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mais ou menos em Jerusalém, 1050 falsos cristos haviam se levantado dentro daquele contexto. Só em Nazaré 72. Quando Jesus estava vindo, ele estava dizendo ao seu público: os que vieram antes de mim, os 1050, são ladrões e salteadores. Porém este que está falando com vocês, este é o bom pastor, e este é o verdadeiro. E é este que deixa o aprisco e deixa 99 para trás. Porque somente o bom pastor, ele consegue ir atrás de uma única ovelha perdida. Nós temos uma perda, mas nós também temos uma busca. E quando ele a encontra, é interessante que talvez a ovelha já esperava uma vara, o cajado do bom pastor. E Jesus sabia muito bem, porque ele tinha compaixão, porque em Marcos 6 ele vai dizer: estas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. E os discípulos disseram: despede eles. Jesus disse: não, a hora é adiantada e o lugar é deserto. Ele pegou alguns pães e peixes e alimentou estas pessoas do deserto. E ele disse: senta todos vós. Dividiu em grupos de 100 e de 50. O lugar era deserto. Agora o texto vai dizer que eles sentaram em relva verde. Eles não tinham pastor, mas agora eles têm o bom pastor, e nada eles têm falta. E deitar-me faz em pastos verdejantes. É esse bom pastor que vai encontrar essa ovelha. E quando ela o encontra, ela já sabe. Todos nós sabemos quando fomos encontrados. Todos nós perdidos em Adão. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas de repente ele nos encontra. E o que a ovelha esperava? O que eu esperava? A vara, o cajado, uma palavra dura. Não foi nada disso. O texto vai dizer que ele a pegou no colo. Nós não merecíamos o colo, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos o juízo, nós merecíamos a vara e o cajado, mas nós recebemos colo do nosso bom pastor. Você que sente-se abraçado por este colo essa noite,
Quando ele pegou a ovelha no colo, talvez ela pensou: já sei, ele é igual a todos os outros, ele vai me levar no aprisco agora. Ele guardou as palavras duras para me expor diante das 99. Ele vai me levar para o aprisco. Coisa nenhuma. O texto vai dizer que ele levou-a para casa. E quando ele levou ela para casa, o texto vai dizer que ele chamou amigos e vizinhos. Quem sabe a ovelha pensou: já sei, ele vai expor o meu pecado, a minha perda para amigos e vizinhos. Não, ela não merecia. Mas o texto vai dizer que por ela ele deu uma festa. As 99, o texto vai dizer que não necessitavam de arrependimento e eram justas. As 99 é Israel. Ele veio para Israel, mas Israel não o recebeu. Acharam que não necessitava de arrependimento. Então no meio do caminho ele encontrou uma Ruth, uma Raabe. No meio do caminho ele encontrou um cego, uma mulher samaritana. No meio do caminho ele me encontrou e te encontrou. Os gentios que estavam longes e perdidos. Mas ele não disse que vai nos levar para o aprisco. Calma, não se turbe o coração. Crede em Deus e também em mim. O que ele prometeu para aqueles que estavam perdidos e foram encontrados é uma festa na casa do Pai. Se prepare para essa festa. Ele não nos leva para o aprisco, mas ele nos leva para sua casa e irá nos dar uma festa, mesmo sem a gente merecer. Jesus continua. E ele encontra a ovelha, mas agora ele diz que também tem alguém perdido. Mas é uma dracma. Só que a dracma não se perdeu fora. A dracma não sabe que está perdida, mas está perdida dentro de casa. A moeda não tem sentimento, ela se torna insensível. Está dentro da casa, canta as músicas, mas é insensível. Os louvores já não te atraem mais. Os trabalhos da igreja você até participa, mas se tornou insensível. Não consegue mais sentir a presença. Insensível, está perdido dentro de casa. E só para te adiantar, a dracma no Oriente não tinha valor nenhum. Tem uma perda dentro de casa, mas também tem uma busca. E quem decidiu buscar a dracma sabe que ela não tem valor nenhum. Aliás, no Oriente a casa é escura e precisa acender a luz, mas não é um interruptor, é um azeite que vai dentro de uma lamparina. O que me chama a atenção é que o valor do azeite é caríssimo. Centenas de dracmas não pagariam o que foi gasto para encontrá-la. A dracma não tem valor nenhum, mas nela tem um sentimento daquele que a perdeu. A dracma por si só não tem valor, mas na efígie dela há uma imagem. É por essa imagem e por essa semelhança que há em nós, que ele decidiu nos buscar essa noite dentro da casa. A moeda que estava na boca do peixe, Jesus disse: Pedro, o que tem na imagem? César. Então dê a César o que é de César. Dê uma olhada para esse irmão que está do teu lado. Se ele tem a imagem e semelhança de Deus, diga a ele: dê a Deus então o que é de Deus. É por essa imagem que ele decidiu te buscar aqui dentro de casa. Só que o azeite é muito caro, e quem está perdido não tem valor. Ninguém investiria nada em uma dracma perdida, mas quem a perdeu está aqui essa noite. Ele não mediu esforços, ele deixou a eternidade, ele se fez carne e não deixou de ser Deus. E ele está dizendo que a luz está acesa aqui dentro essa noite para te encontrar. Você que está insensível por alguma coisa, eu não sei qual é, ele decidiu te encontrar essa noite. Talvez você está dizendo: mas eu não tenho valor, pregador.
Estou aqui dentro perdido, insensível, com as agruras da vida. Eu estou te dizendo, Ele não está preocupado se você tem ou não valor. Para Ele é um valor sentimental. Ele quer te encontrar aqui dentro essa noite, você que está perdido dentro da casa. Preste atenção no texto. Só encontra quem está perdido se acender a luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Só encontra quem está perdido pelo poder da palavra. Talvez os louvores não te encontraram, mas a palavra de Deus pregada é a voz de Deus soando no jardim, procurando alguém perdido lá dentro e perguntando: onde estás? A palavra de Deus está soando no jardim essa noite, procurando o pecador e perguntando: onde estás? Onde estás? Onde estás? A luz já foi acesa. Ele vai te encontrar essa noite, mas também Ele vai dar uma festa. E o texto não diz que os anjos fazem festa no céu. Desde a minha conversão sempre ouvi isso: os anjos fazem festa no céu. Leia o texto, não é os anjos. A festa no céu, diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. Quem faz festa é aquele que veio te procurar e te encontrar essa noite, porque Ele sabe o valor que você tem, e é por isso que Ele não mediu esforço. E a festa é muito mais cara do que a dracma, vale muito mais do que nos encontrar. Mas a graça, a misericórdia e o amor de Deus está aqui essa noite para nos encontrar. Agora Ele não fala mais de alguém perdido dentro de casa, e nem alguém que se perdeu e não conhece o caminho de volta. Ele fala de um pai que teve 2 filhos, e um deles pediu parte da herança. Uma leitura rápida, isso fica para trás. No Oriente só se pede a herança do pai após a morte. Todo pródigo, quando decide sair de casa, ele está vivendo como se o pai não existisse mais. Quando o filho pródigo resolveu sair, ele estava dizendo para o pai: eu prefiro o Senhor morto. E ele foi longe demais. Mas o bom pastor, ele busca a ovelha perdida. Quem perdeu a dracma não mede esforço e gasta muito mais para encontrá-la dentro de casa. Mas o pai não vai buscar o filho pródigo. Não é porque o pai não ama, é porque todo pródigo sabe o caminho de volta para casa. Vou dizer mais uma vez: todo pródigo, ele sabe o caminho de volta. Ele conhece as músicas, ele sabe o valor da oferta no culto, ele já participou dos departamentos da igreja, mas ele decidiu sair. O pai não vai buscar, você sabe o caminho, mas ele está no mesmo lugar te esperando voltar. Só que a graça tem uma multiforma graça. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ainda que nós não entendamos na plenitude, o versículo do capítulo 7, versos 10 vai dizer: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Parece que o pai não vai buscar, mas a fome e a lama são métodos de Deus para trazer o pródigo de volta. Para todo pródigo tem fome, para todo pródigo tem lama, e ele está no meio dos porcos, sem nada, e ele se lembrou dos diaristas da casa do pai, porque jornaleiro trabalha para ganhar no dia, e ele diz: até para eles nunca faltou pão. Só que na casa do pai não tem lugar para diarista, no coração do pai só tem lugar para filho. Diarista trabalha hoje, pega a bênção e vai embora. Filho tem o seu quarto, filho tem o amor do pai. Hoje mesmo levantar-me-ei e voltarei para minha casa e encontrarei o meu pai. Quando ele se levanta sujo, o texto vai dizer que ele caiu em si. Ninguém busca o pai,
sem que antes a graça não o habilite a voltar. Quando ele caiu em si, só o Espírito Santo faz o homem pecador cair em si. E quando ele cai em si, eu entendi. O filho pródigo é o pecador, e o pai é Deus, esperando ele voltar. E o Espírito Santo é que o convenceu e o fez cair em si. Mas cadê Jesus na história? É o mesmo caminho de volta para casa. Esse caminho nunca mudou. Você que me ouve pela internet, você conhece este caminho, e este caminho ele não mudou. Quando ele se levanta e ele vem para a casa do pai, o pai o espera. Tem uma perda, tem uma busca, mas tem um reencontro. E todo reencontro tem um choque da graça. O que ele esperava do pai era: eu já sei. Ele vai trazer uma palavra dura, vai pedir para tomar um banho, para sentar no quarto e me esperar, porque ele vai falar comigo. Ele está cheirando mal, sujo como um mendigo. Aquela noite ele receberia milhões de beijos, receberia o anel, as vestes, o calçado, mas nada para o filho pródigo foi como o beijo do pai. O texto vai dizer que o pai correu. No Oriente, pessoas de idade não correm. Deus quebrou o protocolo e foi ao teu encontro te abraçar. Depois que você já está aqui dentro, eles vão te abraçar, eles vão te beijar, mas só Deus, só o Pai dá beijo sem banho, dá colo sem banho. E ele abraçou no filho pródigo, e quando ele o abraçou, deu uma lida em Deuteronômio 21, versículo 18 a seguir. Todo filho pródigo deveria pela lei ser apedrejado pelo pai. Quem vai apedrejar? Quem a graça abraçou. Quem vai apedrejar? Quem o pai decidiu abraçar essa noite. Não era para você estar aqui, não era para nós estarmos aqui adorando ao Pai, mas Ele nos abraçou, é Ele quem nos justifica. Nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Sinta-se abraçado pelo Pai essa noite. Só quem recebeu já esse abraço, esse beijo, quando eu estava sujo, caído na lama. Aleluia. O anel não tem tanto valor, irmão. As vestes pouco importa. A tua credencial, a tua posição, pouco isso importa no reino. O que importa é o primeiro beijo e o abraço do Pai. Aos porteiros e diáconos aqui que me ouvem, vocês são os trabalhadores da casa do Pai. Vocês já viram pródigo sair e voltar. Já viram festa para pródigo. Já viram filho mimado que nunca saiu, mas também não quer participar da festa. Engraçado que vocês nunca saíram e também nunca reclamaram. Por que os diáconos e os obreiros, os trabalhadores da casa, não saem, mas também não ficam reclamando como o irmão mais velho do pródigo? Porque o texto vai dizer que para vocês nunca faltou pão. É o pão que te sustenta aqui dentro. É o pão da palavra que nos colocou de pé. E não deixa a gente sair e também não reclamar. Porque trabalhamos pelo reino, passe o que passar. Quando o pródigo entrou, só tem festa se o novilho morrer. Vou dizer de novo. Só tem festa se o novilho morrer. Vou dizer mais uma vez. Só tem festa se o novilho novo morrer. Só que o texto vai dizer que o irmão mais velho ouviu o barulho da dança e da música. Ele está dentro de casa e nunca saiu, mas reclama da orquestra, reclama da música, reclama do culto. Está aqui dentro, mas não satisfeito. Aí o pai foi lá fora falar com ele. E o pai olhou para ele e disse: por que vai ficar fora da festa? Se tudo que é meu é teu. Já era para você estar glorificando aqui dentro. Se tudo que é do Pai é teu,
Está reclamando do que aqui dentro essa noite? Eu não sei se você é uma dracma. Eu não sei se você é uma ovelha. Eu não sei se você é o pródigo. Mas eu tenho algo para dizer a você essa noite. Ele quer te encontrar. Pregador, eu não entendi minha conversão ainda. Eu vou explicar isso muito rápido. Quem está comigo, diga amém. A Maria, ela era noiva. Mulher noiva está preocupada com padrinhos, com roupa, com convites. O texto vai dizer que o Gabriel apareceu e disse: mulher, salve agraciada. No grego, haristos, você foi alcançada. Ser alcançado o que é? É o Espírito Santo pegou a semente e colocou Jesus lá dentro. Todos que fomos alcançados, recebemos Jesus aqui dentro. A partir dali, Maria parou de se preocupar com as coisas e passou a se preocupar com aquele que vai ser gerado dentro dela. O que fazer para não ser um pródigo e não se perder aqui dentro? Jesus tem que nascer aí dentro. Gálatas 1,16, Paulo diz: Jesus foi gerado dentro de mim. Qual é o passo da conversão? Primeiro, ser alcançado. E quando nós somos alcançados, Jesus começa a crescer aqui dentro. E começa a ter uma transformação no nosso corpo de dentro para fora. Só que por mais que você tente esconder o Jesus que foi colocado aí dentro de você, não tem jeito. Ele cresce. Não dá mais para esconder Jesus aí dentro. Só que Jesus precisa nascer. E muitas vezes as portas da estalagem vão se fechar. Mas tem um lugar na manjedoura e Jesus precisa nascer aí dentro. O maior desafio de Maria foi colocar Jesus para fora e entregar Jesus pelos outros. Quem tem Jesus gerado aí dentro, entrega Jesus para os outros. Só que quando Jesus está na cruz, ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. O que Jesus está dizendo, eu encerro aqui com um desafio para você essa noite. Pelo departamento do Pai, pelos 21 anos, fica esse desafio que o departamento do Pai sempre faz. A palavra João, Yohanan em hebraico, ou Iones no grego, significa Jeová doador. Não basta receber Jesus. Jesus tem que ser gerado. Tem que entregar Jesus para os outros lá fora. Mas o desafio da cristandade é: mulher, cuide daqueles que estão contigo nos pés da cruz. Esse é o desafio essa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.